Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão. Agora o nosso assunto é a respeito de direitos e deveres das empregadas domésticas, com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Cássio Rodrigues. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Estou aqui à disposição para esclarecer alguns pontos. Diga um ponto que as empregadas domésticas do Brasil têm a comemorar neste dia de hoje. Então, nos últimos anos houve claramente uma evolução legislativa no tocante aos direitos trabalhistas dos empregados domésticos, que até a palavra doméstico fica meio que um cunho pejorativo, né? Que hoje fala secretário do lar ou até mesmo empregados residenciais, até por um cenário meio escravocrata que o Brasil sempre coexistiu em parte da sociedade. Mas tem muito a comemorar em virtude da emenda 72 de 2013, no qual houve a paridade de direitos com o trabalhador urbano. Então hoje, de acordo com o direito, não existe mais essa discriminação oficial que existia antigamente. Então, há sim o que comemorar e, na verdade, essa comemoração já existia há bastante tempo, num marco que eu tenho como critério a Constituição de 88. Né? Temos perguntas de telespectadores na telinha. Vamos lá, a primeira pergunta. E está chegando pergunta no WhatsApp também. A primeira pergunta é do João Paulo do Santarém. O empregado que possui faltas injustificadas perde o direito às férias? Então, o empregado, ele, devido a essa igualdade de direitos, cumpre os mesmos requisitos. Para preenchimento de férias totais, os 30 dias, não pode haver faltas injustificadas. E caso haja, existe um critério pela legislação que vai perdendo alguns dias de férias, caso essas faltas sejam persistentes, e aí vai depender de cada caso, né? Terá que ser analisado essa falta injustificada, e aí, se houver penalidade ou não, vai depender do empregador com a relação com o seu empregado. Tem mais participação do telespectador na telinha, com pergunta aqui ao vivo na Banda Natal Maria do Socorro de Nova Parnamirim. Quem escolhe a data das férias é o patrão ou o empregado? Então, é um contrato de trabalho, né, Robson? E todo contrato ele é consensual. Combinado entre as partes. É combinado entre as partes, né? Então, não existe uma maneira criteriosa de o patrão ou o empregado escolher. Na verdade, existe um acordo entre as partes que sejam viáveis para... E hoje em dia geralmente se combina, é difícil alguém, até acontece de tirar 30 dias de férias, mas hoje em dia até os trabalhadores de maneira geral, às vezes combina, tira 15, tira 2 férias no ano, ou divide em 3, né, 3 de 10, como se diz, então dá para aproveitar bastante de maneira interessante. Mais uma pergunta na telinha aqui, nesse dia que é o dia da empregada doméstica, o Rogério Pereira do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. Meus salários estão atrasados, como faço para receber? Eu posso pedir demissão? Se ele pedir, perde os direitos? Então, atrasar salário é proibido, né? Existe a regra que o salário deve ser pago até o 5º dia útil e o patrão, agindo dessa maneira, vai criar um dispositivo que nós falamos no direito do trabalho, que é a motivação para uma rescisão indireta. Então, o pedido de demissão perderia alguns direitos, porém, quem causou a falta para esse fim do contrato de trabalho foi o empregador. Então, judicialmente falando, né, ao buscar o meio judicial, seria resguardado os direitos trabalhistas do empregado. Pergunta da Solange de Ceará Mirim. Boa tarde, sou Solange, trabalhei 7 anos numa empresa e desde dezembro de 2015 fui colocada para fora, mas até aqui não recebi nada e ainda não conseguiu baixar não deram baixa na carteira dela. O que é que você aconselha? Buscar um advogado para propor uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. É o melhor caminho para resolver as pendências que ficaram nesse contrato de trabalho. E quando a pessoa não tem, por exemplo, condição de contratar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública e a Defensoria Pública ajuda nessas questões. No direito do trabalho existe um instituto que se chama juiz postulante, que ele pode ir diretamente à Justiça do Trabalho e lá propor diretamente com um técnico Então, nesse caso da Justiça do Trabalho, nem precisa ir na Defensoria Pública, pode ir direto na Justiça do Trabalho. E tem quem possa defender a pessoa se a pessoa não tiver condição de pagar um advogado, né?
Deixa eu ver aqui, tem muita pergunta chegando, mas não vai dar tempo de fazê-las todas. Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Minha esposa pergunta, o empregador pode demitir o trabalhador em período de férias? Juliano pergunta. Então, deve-se retornar das férias para efetuar a demissão. Caso aconteça, essa demissão poderá ser questionada judicialmente por não cumprir os requisitos legais. Ivanaldo da Ridinha pergunta, quantas férias podem ser acumuladas? Na verdade, existe o período aquisitivo e o período concessivo, né? O período aquisitivo são 12 meses e o período concessivo mais 12 meses. Então, o acúmulo de férias, ele em tese não existe. O que vai existir são o cumprimento desses períodos, aquisitivo e concessivo. Para encerrar aqui, eu trabalho por diárias em 2 lugares diferentes, onde o pagamento é feito após a assinatura de um documento com CPF. Pode ser contado como tempo de serviço, mesmo sem carteira assinada? Desde que ela faça o recolhimento previdenciário, né? Como autônomo. Se ele não fizer... Se não fizer recolhimento... Muito bem. Há contagem de prazo. Terminou o tempo, produção? Muito obrigado, então, aqui pela participação do nosso convidado de hoje, né? Você, professor, um abraço aqui a toda a turma da Faculdade Maurício de Nassau, que está com a gente aqui nos acompanhando, né? O professor Cássio Rodrigues, professor especialista em Direito e Processo do Trabalho. Ok. Obrigado, Robson, e obrigado aos telespectadores. Até a próxima. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Meu abraço, querido, a todas as empregadas e empregados domésticos do Rio Grande do Norte e até a próxima segunda, e até amanhã, se Deus quiser, e continua ligado agora na Band Natal com os donos da bola. Boa tarde, cidadão. Oferecimento